Quinta-feira, 3 de abril, meio-dia e 25, e é uma alegria estar aqui, espero que você esteja bem. Nós vamos conversar neste tempo para falarmos sobre o tema do mês de abril da nossa juventude, Somos, onde nós vamos estudar nas classes de escola bíblica dominical e também o tema que vai nortear e direcionar o encontro do Fustop e o nosso sabadão, que nesse mês em especial celebraremos junto com a igreja no último domingo do mês às 18h30. Então nosso sabadão vai ser o domingão. E o tema desse mês é Teus Altares. Salmo 84, leio na versão Nova Transformadora. Como é agradável o lugar de tua habitação, ó Senhor dos Exércitos! Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e de todo o meu ser, aclamarei ao Deus vivo. Até o pardal encontrou um lar, e a andorinha faz um ninho e cria seus filhotes perto do teu altar. Ó Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos. Quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Eles continuarão a se fortalecer e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ouve a minha oração, escuta, ó Deus de Jacó. Ó Deus, olha com favor para o rei, o nosso escudo. Mostra a bondade ao teu ungido. Um dia só em teus pátios é melhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ser porteiro na casa de meu Deus a viver na morada dos perversos. Pois o Senhor Deus é o nosso sol e o nosso escudo. Ele nos dá graça e honra. O Senhor não negará bem algum àqueles que andam no caminho certo. Ó Senhor dos exércitos, como são felizes os que confiam em ti. Essa é uma canção entoada pelos filhos de Corá, um grupo de levitas que eram encarregados pelo louvor e adoração no templo. Esse cântico, essa canção, era entoada enquanto viajavam para Jerusalém para as festas, para as celebrações. E nessa peregrinação, nesse caminho, eles percorriam alguns lugares, os desertos, onde a dificuldade era tamanha, mas, sobretudo, o louvor que estava expresso em seus lábios era de um desejo, de uma manifestação, de uma expressão de vontade de estarem no espaço geográfico da adoração que é o templo. Você sabe que nesse momento que nós estamos lendo aqui, os Salmos, o espaço era geográfico. O lugar da adoração era o templo. Foi esse lugar que Deus escolheu se manifestar e receber ali as ofertas e receber a adoração. Não significa que Deus estava preso àquele lugar, mas como eu já disse, esse era o lugar que Deus escolheu. O que é interessante nessa canção é o profundo desejo, é a intenção com que esse louvor é entoado. Uma expressão muito verdadeira do que está como prioridade, bem estabelecido, muito claro, de dizer que são felizes aqueles que confiam no Senhor e são felizes aqueles que participam dessa adoração, que contemplam a presença. E é muito interessante que é de uma intencionalidade e de uma vontade que eles não estão considerando os fatores de dificuldade e as limitações dessa expressão de adoração e de louvor. Porque eles tinham que se deslocar até um lugar, estava restrito a um espaço, mas estava como uma prioridade deles e um desejo muito grande e também uma satisfação enorme, completa,
de estarem diante da presença do Senhor. Quando nós olhamos isso, e nós que estamos em uma nova condição, nova porque em Jesus nós entendemos que não está mais restrito o lugar da adoração. Se foi da escolha numa antiga aliança de Deus, foi da escolha dele a manifestação no espaço restrito geográfico do templo, também foi da escolha de Deus se manifestar e se revelar em Jesus. E em Jesus, nós estamos nesse mês de abril celebrando a Páscoa, o projeto de redenção da humanidade em Jesus. Em Jesus nos foi dada a possibilidade de adorarmos em espírito e em verdade, como o próprio Cristo ensinou aquela mulher e nos ensinou, de que não está mais agora condicionado um lugar à adoração. A adoração é uma condição de quem busca, de quem se dedica em espírito e em verdade. Então, presta atenção no que está sendo colocado aqui diante de nós, que quando existiam as limitações e as restrições, ainda assim existia um desejo profundo, um temor profundo de estar na presença de Deus, em contemplar a presença de Deus. E em um certo momento, nós perdemos isso. Não estou dizendo que o povo do Antigo Testamento era o povo mais cuidadoso nesse sentido. Muito pelo contrário, eram completamente displicentes, idólatras. Mas eu estou dizendo que existe uma canção que foi entoada mesmo quando era limitado o acesso. E que hoje, com um acesso muito livre, um acesso muito mais fácil, é ignorado por nós e não é entoado por nós uma canção nesse sentido. No sentido de que a presença do Senhor é para nós uma prioridade. Então, a figura que o salmista usou no cântico, dos pássaros, dos animaizinhos, desses que foram pelo Senhor cuidados, também é uma expressão muito semelhante ao que Jesus diz no Evangelho de Mateus, lá no Sermão do Monte, lá para o capítulo 6, Jesus ensina a orar, depois ele fala sobre algumas questões e a preocupação com a vida. Porque Jesus está falando justamente sobre a confiança dos seus discípulos e a confiança que eles deveriam ter em Jesus, nele mesmo. Jesus está apontando que até os pássaros, mais uma vez aqui os animaizinhos sendo utilizados nessa figura, até os pássaros são cuidados. Quem dirá, ainda mais serão aqueles que buscam o Senhor, que confiam no Senhor. O que nós queremos, então, nesse mês de abril, estudar e nos dedicarmos, é sobre esse relacionamento com Deus nessa profundidade. Na profundidade de quem busca o Senhor, de quem teme ao Senhor e de quem coloca a presença do Senhor como uma prioridade. Porque não precisamos mais nos deslocar a um templo. Não precisamos mais enfrentar os desertos para chegar a um lugar onde a adoração, onde a contemplação, onde a presença do Senhor está. A presença do Senhor está disponível a nós. E o que nós precisamos é buscar. E isso representa profundo temor. Temor do que Cristo fez na cruz, no seu projeto de redenção, e da possibilidade que ele nos trouxe. A falta de temor é ignorar esse caminho que foi feito por Jesus para que nós tivéssemos um acesso ao Pai, um livre acesso ao Pai. E quando não temos temor, nós ignoramos esses fatores e vivemos uma vida sem nenhuma prioridade no Deus da nossa criação, no nosso Deus, naquele que nos gerou. E essa falta de prioridade afeta completamente a nossa vida em diversos outros fatores. E isso expressa, inclusive, nos nossos comportamentos. Porque a falta de temor nos faz
homens e mulheres insensíveis, não só ao Espírito Santo de Deus, mas, sobretudo, nos torna insensíveis à vida, aos relacionamentos, nos torna insensíveis às nossas responsabilidades. Então, qual é a proposta desse mês de abril? É de trabalharmos esses fatores de temer ao Senhor. E que você entenda com muita maturidade que temer ao Senhor não é encontrar no Senhor uma figura que nos causa pânico, mas é encontrar no Senhor uma figura e uma expressão de poder, de grandiosidade, de preciosidade, daquilo que vale muito mais do que qualquer outra coisa, sabe? É você pegar esse salmo, essa canção e aplicar à sua vida dizendo: por mais precioso que eu tenha, qualquer coisa que eu possuo, qualquer oportunidade que eu tenho de estar em qualquer outro lugar, não vale se comparado a um pedacinho do meu dia na presença do Senhor. É esse pedacinho que eu prefiro do que 1000 dias nos lugares onde eu poderia estar, nos lugares que pela minha falta de temor, pela minha insensibilidade, eu poderia alcançar. Eu prefiro, o que o salmista está dizendo, tá? Eu prefiro ser o porteiro. O que isso significa? Eu prefiro ser aquele que é o mais simples dos pátios do Senhor do que estar assentado no lugar mais importante, né? E trago aqui para você algumas falas, né? Calvino, comentando sobre esse texto, ele vai dizer: o maior prazer do crente não é nas bênçãos temporais, mas é estar diante da face de Deus. Isso é prazeroso. Spurgeon também vai dizer, né, que o Salmo 84, esse que nós lemos, ele reflete a alma que anela a Deus, que pede mais de Deus. Nenhum luxo mundano, palavras de Spurgeon, pode ser comparado ao privilégio de adorar diante do Senhor. Mesmo um pardal ou andorinha que encontram um abrigo no altar de Deus, e quanto mais nós, os seus filhos. Percebe que está aqui uma comparação de que os animais encontram um lugar na presença do Senhor e nós, com que prioridade temos procurado, buscado estarmos nessa presença? O quanto temos colocado isso como prioridade? E na temática teus altares, né? Nós estamos falando dos altares do Senhor. Não um lugar físico, geográfico, mas os altares, a presença do Senhor. Mas quando nós falamos dos nossos altares, que são as nossas prioridades, nós vamos voltar naqueles temas que já trabalhamos sobre idolatria, o que toma a nossa atenção quando falamos sobre distrações. Então perceba que esse caminho que a gente está fazendo, por mais que ele repete algumas coisas, e é importante que a repetição aconteça, porque é na repetição que nós aprendemos. Mas não é pela falta de recurso, é pela intencionalidade que nós temos de estarmos aprofundando. A nossa primeira série desse ano foi Real, onde nós tratamos os aspectos da nossa identidade, da nossa autenticidade, de sermos honestos. Depois falamos sobre distrações, de olharmos para Jesus como uma figura que norteia a nossa vida. E agora está aqui proposto, para que seja o nosso tema, para que seja a nossa abordagem, falarmos sobre a presença de Deus. A nossa prioridade diante da presença de Deus. Então, está aí, está proposto. Lembrando que esse mês, né, como eu já disse, é o mês que nós celebramos a Páscoa, a obra redentora de Jesus. E isso significa tudo para nós. Tá? Isso é o que fundamenta a nossa fé, de que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou
em seu poder e autoridade, por amor. Então, os altares do Senhor, a presença do Senhor, estão estabelecidos em Jesus. Que sejamos homens e mulheres que colocam como uma prioridade e que temem ao Senhor. Para que você tenha aí alguns recursos para trabalhar nas classes bíblicas, quais temas poderiam ser abordados? Alguns, como temor. Falar sobre oração é muito relevante, porque quando nós oramos, nós mostramos os nossos desejos, né, ao Senhor que já nos conhece. E é importante trabalhar as motivações da nossa oração, porque isso revela o quanto nós temos buscado o Senhor e o que temos buscado no Senhor. E se temos buscado alguma coisa no Senhor, é porque o Senhor não tem sido o alvo da nossa busca, né? Não sei se fica claro, mas é isso, exatamente isso. Se estamos buscando alguma coisa no Senhor, é porque o Senhor não nos satisfaz por quem Ele mesmo é. Então, é importante nós trabalharmos esse tema de oração. Também falarmos sobre essa satisfação, esse contentamento, esse entendimento da graça, e falarmos sobre ressurreição, falarmos sobre pecado, né? O pecado que foi posto sobre Jesus, o meu pecado, o seu pecado, que foi colocado sobre Jesus, e falarmos sobre a vitória de Jesus na cruz. Então, que esse mês de abril, mês de Páscoa, seja um mês por nós dedicado nesse significado de temer ao Senhor, de encontrar no Senhor uma presença que nos satisfaz, que não exista nenhum outro interesse na nossa procura por Ele. E para entendermos, mais uma vez, porque todo dia é dia de entender isso, de que Cristo morreu por nós. Cristo morreu por causa do nosso pecado. E a motivação foi o seu amor. O seu amor. E isso deve nos satisfazer. Isso deve ser, assim, suficiente, mais que suficiente. Eu espero ter ajudado. Estou aqui para tirar qualquer dúvida, caso você tenha. Se você precisar de ajuda com os textos, lembra lá que os recursos de interpretação estão disponíveis. O link está aqui embaixo para que você acesse a playlist. Mas se você quiser conversar também, me procure o Pastor Vinícius. Nós queremos aqui criar esse recurso, esse suporte para que os nossos jovens e os nossos adolescentes sejam cada vez mais maduros na fé em Jesus. Que Deus abençoe, sejamos uma bênção.